Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, a respeito desta verdade que pode proceder única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a história bonita, regeneradora do nosso amigo Zaqueu, homem condenado pela sociedade, condenado por todos, porque simplesmente era um cobrador de impostos do Império Romano. Então a sua sociedade, o povo judeu, o condenava por isso. Mas ele finalmente encontra o Mestre Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá a este homem, como dá todo aquele que é rejeitado, um grande alívio, uma grande salvação, um novo estilo de vida, uma nova perspectiva de vida Zaqueu teve quando encontrou Jesus Cristo. E o anseio, a vontade de Zaqueu era tão grande de estar perto de Jesus Cristo que ele subia uma árvore para poder encontrar o Mestre. E o Mestre, sabendo disso e sentindo isso, porque Jesus Cristo é como um imã, ele sente cada coração contrito e abandonado, cada pessoa desgarrada, cada pessoa que está perdida. A angústia do coração faz com que o próprio Jesus Cristo sinta isso. E quando Jesus Cristo passava embaixo da árvore em que Zaqueu estava, porque ele era baixinho, não dava para ver Jesus Cristo, que a multidão ao redor de Jesus era muito grande, ele para bem embaixo de Zaqueu, olha para cima e diz: desce, Zaqueu, desce, a tua busca acabou, estou aqui para jantar em tua casa. E assim Zaqueu explode de felicidade, né? Prazer, satisfação. Nunca um mestre religioso tinha o convidado para jantar em sua casa. Todos desprezavam ele. Assim é o religioso, assim é o homem, despreza as pessoas, condena a morte, condena o inferno. Mas Jesus Cristo não, veio para salvar, levantar, resgatar. Então está ali Zaqueu na sua casa, super satisfeito, chamou todos os outros cobradores de impostos, os que a sociedade, os religiosos do templo, os sacerdotes tinham como pecadores, estava todo mundo lá também. Cada um queria uma oportunidade de estar perto de Jesus. Inclusive os próprios religiosos estavam lá para tentar condenar Jesus, né? Essa espécie ruim do planeta Terra, religioso. Os seguidores dos ensinos de Jesus Cristo não são uma bênção, são verdadeiros, são leais, são sinceros, amam o próximo como a si mesmo. Agora o religioso, ele odeia, ele quer matar, ele quer assassinar, ele quer ferir, porque não segue seu estilo de vida, sua religião, sua denominação. É tipo ruim. Foi levantado mesmo pelo outro lado, por Deus não. Agora o seguidor sincero de Jesus Cristo, né? Aquele mais humilde que for, Zaqueu, por exemplo, aquele que quer realmente se converter. Então estava ali naquela casa, os religiosos perto também. É quando Zaqueu, não aguentando mais, pela honra do Mestre, logo o Mestre Jesus Cristo, aquele único que curava, libertava, expulsava demônio. Os outros mestres religiosos, nenhum fazia isso. Mas Jesus Cristo era especial. Por isso, para Zaqueu, foi duplicada a honra ter um mestre em sua casa. Então naquela hora, ele olhando tudo aquilo, vendo o que é que Jesus Cristo estava dando a ele, a honra, o prazer que ele estava sentindo, ele foi até ali o Mestre Jesus Cristo, todos os religiosos do seu lado, né? Arrodeado toda a multidão que Jesus Cristo ensinava, mostrava o caminho do reino dos céus. Ele chegou ali na frente e disse: Senhor, distribuirei metade dos meus bens para os pobres. E se alguém eu cobrei imposto acima do que devia poder e fiquei com ele, eu vou restituir essa pessoa quadruplicadamente, 4 vezes mais. Estava se convertendo Zaqueu. Já estava convertido, né? Estava expressando agora todo o seu convertimento a Deus. Agora ele ia andar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Os religiosos que estavam criticando Jesus por entrar na casa de Zaqueu, que era tido para eles como um pecador, um mestre religioso não podia entrar na casa de um pecador, era condenado pela lei deles, pela lei de Deus nunca, pela lei dele.
E Jesus estava ali, eles criticavam. Quando Zaqueu fez isso, era o ato de convertimento, o homem voltando para Deus. Aí calaram a boca. Jesus Cristo aproveita o momento e diz: hoje veio salvação a esta casa, Zaqueu, porque também tu és filho de Abraão, pertence ao povo de Israel, pertence à nação de Israel, à nação dos judeus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. Zaqueu era um desses, eu era um desses, você que agora segue Jesus Cristo e seu ensinamento era um desses. Jesus Cristo veio buscar todos que se haviam perdidos. Já os religiosos veio condenar, mesmo eles mesmos sendo condenados, mas mesmo assim ele insiste em condenar os outros. Religioso e homem só serve para condenar os outros, nunca absolver. Jesus Cristo não, ele absolve e ensina seus seguidores a absolver, a perdoar, a amar, a levantar. Então foi isso que aconteceu com Zaqueu. Depois disso, já com mais uma vez os religiosos calados, porque sempre era assim. Sempre eles ficavam envergonhados e calados, porque a maneira dos religiosos, irmãos, nunca foi a maneira de Jesus. Até hoje, viu? As religiões nunca se enquadram dentro do... Incrível! Dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, só os seguidores dele mesmo, só a verdadeira igreja. Porque denominações e religiões nunca se enquadram dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre foge para ali, porque é pensamento de homens. Eles não conseguem aplicar o evangelho. É incrível o negócio desse. Se você não for na fonte, se você não for buscar, é difícil você conseguir enquadrar a sua denominação, seus costumes, sua religião nos ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre eles falham em alguma coisa. Então eles continuaram ali a caminhada até Jerusalém. Tudo isso acontece no caminho que Jesus Cristo está indo. Já entrou em Jericó, né? Encontrou os dois cegos, inclusive Bartimeu. Foi na cidade velha de Jericó. Depois passou pela cidade nova, onde encontrou Zaqueu. E agora estava caminhando, chegando próximo a Jerusalém. Jesus Cristo sabia, quanto mais se aproximava de Jerusalém, sabia que ali o esperava a morte, sofrimento, sua dor. Era ali em Jerusalém. Mas que também o reino de Deus espiritual iria se manifestar com mais poder. Então ele chama seus discípulos e todos os seus seguidores e diz: certo rei nobre, chamou todo mundo e disse: certo rei nobre partiu para uma terra distante para tomar outro reino para si. E em seu lugar deixou 10 servos em seu reino, com autoridades, e 10 dinheiro para organizar seu reino. Mas os súditos deste reino não gostavam do rei nobre. O rei nobre governasse sobre eles. Com isso surgem grandes desculpas entre os 10 servos e os súditos do reino. Após o rei sair, começa aquele combate entre os 10 servos estabelecido pelo rei e o povo, os súditos, que não queria que o rei nobre e justo governasse sobre ele. Isto fala de um povo ruim e de um rei bom. O que acontece? Então tem aquele embate entre os 10 servos e o povo nobre. E o povo, os súditos deste rei. E o rei sai, conquista o reino e retorna, disse Jesus Cristo. E quando ele retorna, ele agora vai fazer, prestar conta dos 10 servos, o que ficou organizando o seu reino enquanto ele estava fora. Voltando esse rei nobre, depois de ter tomado o reino nas terras distantes, reuniu os 10 servos para prestarem conta do dinheiro, da organização do seu reino enquanto ele estava fora. Chegando o primeiro servo, disse ao rei nobre: Senhor, apesar da oposição dos teus súditos, o teu dinheiro rendeu mais 10 dinheiro. Está aqui a prestação de contas. Bom servo, disse o rei. Respondeu o rei nobre: sobre o mínimo tu foste fiel, sobre 10 cidades tu terás autoridade? Veio o segundo e disse ao rei nobre: Senhor, apesar da oposição do povo, teu dinheiro rendeu outros 5 dinheiro. Bom servo, falou o rei nobre.
Foste fiel no pouco, a ti te colocarei também no muito. Sobre 5 cidades governarás. E veio o outro servo dizendo ao rei: Senhor, está aqui o teu dinheiro que guardei no lenço, porque o povo fez muita oposição, não queriam te servir. Também tive medo de ti, porque todo o povo diz que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, tudo mentira, que colhes aquilo que não plantaste. O rei respondeu para aquele servo e disse: Olha, mau servo, pela tua boca eu te julgarei. E tu sabias, se o povo disse que eu era isso, apesar de não ser, que eu era um homem rigoroso, que fazia as coisas, que queria tudo certinho, dentro dos conformes, que colhe onde não planto, que tomo o que não pus. Se você pelo menos ouviu isso, mesmo sendo mentira, por que pelo menos não colocar seu dinheiro no banco, para que pudesse pegá-lo agora com juros, alguma coisa você teria ganhado? Então o rei chamou o soldado e disse: Tirem o dinheiro dele e dê para aquele que tem 10. Os soldados espantados disseram: Mas senhor rei, o outro já tem 10. Neste momento, o rei se levanta do trono e diz, com toda a autoridade: Eu ordeno a todos vocês que, qualquer que tiver ganho algo, será dado mais ainda, mas aquele que não ganhar nada, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles súditos inimigos que não querem que eu reine sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Parábola do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos observem bem esta parábola e vejam que ela está na terceira pessoa. Jesus fala de um certo rei, de um povo ruim e de 10 servos. Os 10 servos, certo? Primeiro, segundo, terceiro, até o 10º. Teve um dos servos que não fez nada. Só porque o povo disse alguma coisa contra, ele parou, estancou e guardou o que tinha recebido para organizar. Os outros, mesmo com a oposição, conseguiu granjear, porque não é todo mundo que é ruim. Há sempre um mínimo que quer estar com a justiça e com a verdade. Mas uma grande parte não quer. Este é o ser humano. A grande maioria não quer saber nada de verdade, de justiça, de limpeza. Quer como ele pensa. Quer o senso dele de justiça. Então o que é que aconteceu? Este servo representa aquele que por achar que fulano está sendo favorecido, que o Senhor não está fazendo por onde, ele diz simplesmente: não, já consegui o que eu queria, já sigo o Senhor Jesus Cristo, já consegui a salvação, para mim está bom demais. Ele não vai mais trabalhar, ele fica árvore infrutífera, como disse Jesus Cristo. Ele não dá fruto, ele não fala do amor de Jesus, ele não mostra para outras pessoas o quanto Jesus Cristo é bom e pode salvá-los. Ele fica só com ele guardado. É árvore infrutífera. O que é que Jesus Cristo disse quando o rei chegar? Será tirado até aquilo dele, será dado ao outro que conseguiu reproduzir. Quanto aos servos que não quiseram, o rei nobre disse que tragam todos diante dele e os degolem na sua presença. Por que eu estou falando sobre estes súditos que foram mortos? Porque ontem, irmãos, eu estava assistindo pela Globo, logo de manhã, de 5 horas da manhã, que começa o Hora 1. E o representante internacional estava falando lá, me parece que era da Itália, sobre a religiosidade de um povo lá que condenou à morte uma mulher por dizer coisas contra uma cristã, que disse coisa contra Maomé e contra a religião. Elas não tinham blasfemado, ela simplesmente disse que não acreditava em Maomé nem na religião islâmica. O que foi que aconteceu? Eles prenderam ela e estão para condenar ela à morte. Mas o Paquistão, me lembrei agora, o Paquistão
A Suprema Corte do Paquistão absolveu a mulher, porque a mulher não tinha feito nada digno de morte. Está em protesto em todo o país contra aquela mulher, contra o próprio Estado que absolveu a mulher. Então, esse repórter que estava fazendo essa cobertura infeliz, é do Hora 1, ele pela manhã, de manhãzinha, ele falou sobre isso. Ele disse que a religião islâmica não tolera, quer condenar a morte. Ele quis dizer que já a religião cristã não, a religião cristã tolera. Em parte, né? Em parte. E que o próprio Jesus Cristo tinha ensinado que trouxesse súditos diante dele e degolasse na frente dele. Ele disse com as palavras dele, olha, foi o próprio Jesus que mandou degolar na frente dele seus inimigos. Muito infeliz, porque Jesus Cristo jamais faria isso. Jesus Cristo estava falando de um certo nobre rei. Jesus Cristo estava falando do homem, a atitude do homem, mesmo ele sendo assim considerado bom, é esta, contra seus inimigos, de mandar matar. Pois este mesmo Jesus Cristo que estava ensinando isso, falando sobre este rei, não era ele que ia fazer isso. Mas o repórter estava dizendo que era Jesus que ia mandar. Então, ensinando erradamente o Evangelho. Jesus Cristo quis dizer, olha, se Jesus Cristo disse, amar o teu inimigo, bendizer o que te maltrata e orar pelo que te calunia, é claro que Jesus Cristo não ia matar ninguém, seus inimigos diante dele. Ele mandou nós não matarmos, orar. Falar bem do inimigo, não é nem do amigo, nem do irmão, é do inimigo. A gente não pode. Jesus Cristo ensinou a não matar. Pois o repórter pegou esta parábola e ensinou erradamente, dizendo que foi Jesus Cristo. Olha, aí ele disse, mas isso aí tem que ser interpretado. Jesus não quis dizer para matar, para coisar. Só que ele não disse que não foi Jesus. Foi um certo rei que Jesus estava ensinando a respeito da humanidade. Do que a humanidade quer fazer, matar. E o próprio Jesus Cristo sempre ensinou a perdoar, a amar o inimigo e não matar. Este é o Jesus Cristo que ensina a verdade. E não esses caras que distorcem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pegam partes separadas, né, para colocar a culpa em Jesus. Infeliz, muito infeliz. Então, irmãos, está aí a parábola do rei nobre, dos seus servos e de tudo aquilo que nós fazemos para o reino dos céus, sabendo de antemão que aquele que não produz nada, até o que se ele tiver alguma coisa, ele será tirado. E aqueles que sempre reproduzem. O reproduz, irmão, não é ser um grande pregador. Não é você dar grandes frutos bonitos, grandes obras de Deus, não. Observe o que o rei nobre diz. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Já Jesus diz assim, ó, sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, recebe a salvação e a vida eterna, porque tu foste fiel no mínimo, no pouco. O que isso quer dizer, irmão? Que você pode fazer isso. Não vá atrás de grandes pregações, de grandes obras, não. Seja fiel naquilo pouquinho. Quando surgir a oportunidade para alguém, para qualquer pessoa, de você falar desse amor de Jesus Cristo, fale. Pouquinho, algumas palavras, mas seja fiel nisso. Aí Jesus diz, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é a verdade. Este é o ensinamento de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos. Em nome do Senhor. Amém.